Meu nome é César Romero, sou responsável técnico pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da ADAPEC. Nesse momento, vamos tratar sobre o tutorial do preenchimento do FORMIN, que é o Formulário de Investigação de Doenças, modelo inicial. Nesse momento, vamos tratar apenas do FORMIN, com relação ao seu preenchimento. No primeiro campo, no campo 1, que é a unidade federativa, é preenchido com a sigla do estado, no caso nosso, Tocantins. Após isso, no campo número 2, é o número do FORMIN. O número do FORMIN, conforme existe uma determinação do Ministério, ele é composto pelos 7 primeiros dígitos do código do IBGE do município. Então, são os 7 primeiros dígitos do IBGE, seguidos do número sequencial de ocorrências sanitárias do município. Nesse caso, por exemplo, temos um município cujo código é 1705508, que é o município de Colinas do Tocantins, e nesse caso a amostra é a 44ª amostra. Nesse caso nós sabemos pelo código do IBGE, simplesmente pelo número, a gente já sabe qual é o município, que é Colinas, e que esse processo faz referência à 44ª ocorrência sanitária, independente de qual síndrome está sendo abordada. O número ele é contínuo e ininterrupto, ele não muda com relação à síndrome, ele não muda quando vira o ano. Ele vai do número do primeiro até o 9.999. Quando chegar nesse número, aí abrirá um novo campo para o FORMIN. Mas até lá nós temos 9.999 ocorrências para preencher. Com relação ao campo 3, se o documento é retificador ou não, é que caso haja algum erro na confecção do FORMIN, após o envio, após a declaração desse FORMIN no Ministério da Agricultura e no Civiconte, uma ocorrência que você tenha feito um cadastro, uma informação que tenha sido inserida de forma errada, você tem como corrigir, você não substitui o documento, você faz um documento a mais, um segundo FORMIN com a retificação dessa informação. Continuando. Com relação ao item 4, informações sobre a notificação ou motivo da investigação. Nesse campo, ele fragmenta-se em 3, onde temos a fonte de notificação, que são 3 tipos: proprietário, serviço veterinário oficial no momento da vigilância e terceiros. Motivo da investigação da ocorrência: sinais clínicos, mortalidade, lesões achadas de matadouro, resultados de teste de diagnóstico e vínculo epidemiológico. No caso do vínculo epidemiológico, quando é que esse campo é utilizado? Quando a gente atende uma ocorrência de uma doença que tem uma alta transmissibilidade e nós vamos investigar uma outra propriedade. Na segunda propriedade, tem-se uma ocorrência sanitária com um animal com achados com a doença, com características compatíveis com a doença inicial. E aí, nesse caso, abre-se um novo FORMIN para a segunda propriedade, vinculando o FORMIN seguinte com o primeiro FORMIN, com o primeiro formulário de investigação, que é esse que vai ser colocado no FORMIN vinculado. No 4.3 temos a data e a hora do recebimento da notificação ou motivo da investigação. Refere-se ao dia e a hora do recebimento da informação, não necessariamente da ocorrência. A data do possível início é colocado em outro campo mais abaixo. No 4.4 temos descrição da notificação ou motivo da investigação. Nesse campo faz-se um relato sucinto de como essa notificação chegou, quais as informações epidemiológicas, quais as informações sanitárias que levaram o chefe da unidade local a decidir abrir um formulário de investigação sanitária, visto que existem doenças que não necessitam de abrir FORMIN, tipo um parto distóxico, ou uma verminose, hipocalcemia puerperal. Esses casos são casos de manejo, então não são de doença de controle oficial e nem seus diferenciais. No momento que há decisão, que na notificação, as informações que o produtor passa, e você fala, não, essa é as informações são compatíveis ou com a doença-alvo de uma das síndromes, ou com os seus diferenciais, opta-se por abrir o FORMIN e feito um relato sucinto da notificação. Essa informação, nesse caso, é interessante colocar principalmente
Espécie, a idade talvez seja interessante, caso o produtor saiba, mas o importante é a espécie e os primeiros sinais clínicos que te levaram a decidir por abrir um formulário de investigação sanitária. Com relação ao campo 5, informações sobre o estabelecimento, nós temos um espaço para colocar o nome do estabelecimento, que é o nome da propriedade, o município de localização da propriedade. No caso, vamos continuar o exemplo ali do 44, a gente pode colocar aqui, que é da Chácara São Luís, no município de Colinas do Tó, unidade regional de Colinas. Proprietário, no caso aqui é o José Cláudio. O telefone dele a gente não tem. Código do proprietário, geralmente é o CPF, que ele tem aqui, que é o 38788888, e o código do estabelecimento. No campo código do estabelecimento, a gente vai precisar abrir o sistema de GTA online, porque esse código não é aquele primário da propriedade, é o código da plataforma PGA. Houve a padronização com a criação da plataforma de gestão agropecuária PGA. Com a criação dela, nós temos que cada propriedade do país é representada por um código exclusivo. Como que esse código foi criado? Novamente, usa os 7 primeiros dígitos, que são o código do município, código do IBGE para o município, somado os 4 seguintes dígitos, que são o número da sequência de inserção da propriedade junto ao sistema de GTA online. Então, a propriedade número 50 no estado, ela pode ser a primeira no município dele. Da mesma forma que a propriedade 50 pode ser a propriedade 50 do município. Vamos lá no sistema de GTA. Assistendo no sistema de GTA online. Vamos lá, cadastro, exploração pecuária, pesquisa, nome do produtor, José, pode ser o primeiro nome, Colinas, pesquisar. Tá aqui, José Cláudio Fernandes. Tá vendo que esse número que tem aqui, 000014315, é o número de inserção da propriedade no sistema de GTA online, mas não é o código da plataforma PGA. Para acessar a plataforma PGA, você seleciona a propriedade, exploração, ficha completa, na coluna da esquerda, na 6ª linha, tem lá, código da propriedade PGA. Aí nele eu tenho o número que representa essa propriedade no país. A gente copia esse número e lança nesse campo aqui. Pronto. Endereço da propriedade. Esse às vezes é complicado. Caso você tenha, beleza, a gente coloca. Caso não tenha o endereço bonitinho, anotado, não faz muita diferença não, porque logo mais embaixo teremos o sistema de coordenadas por GPS. Você vai colocar o total de produtores nessa propriedade, se ela é um assentamento ou não, porque essa informação é importante epidemiologicamente, ou se ela tem arrendamentos. Às vezes o produtor é o proprietário é o único produtor. Às vezes tem um proprietário e 10 produtores arrendando essa mesma propriedade. No caso, o tipo de exploração, o tipo de propriedade rural, qual é o tipo dela, no caso aqui é só propriedade rural, e sistema de coordenadas geográficas. Essa parte aqui é interessante. Existe um treinamento que é feito para poder ensinar a mexer no GTA, só que existem várias plataformas de registro de coordenada. Para efeito de Ministério da Agricultura, para efeito de OIE, só são permitidos 3 tipos de datum, que é a forma com que a linguagem que o GPS trabalha. São o SAD 69, SIRGAS 2000 ou WGS 84. 07 graus, 57 minutos, 59,9 segundos. Nesse caso aqui é no hemisfério sul. Longitude 38, 27, 39,5. Quadrante estadual, essa informação ela entrou em desuso há algum tempo, então ela não é obrigatório ser preenchida. Vamos para o campo 6. Informações sobre o contato principal no estabelecimento. Quem é que te atendeu lá? O proprietário pode ser o seu José Cláudio, mas quem atendeu era o peão, o capataz ou alguém da propriedade que se apresenta como responsável.
que vai colocar o nome dele aqui. Função dele dentro da propriedade. Ok, terminada essa parte, a gente vai passar para a investigação em si. Resultado da investigação: data e hora da abertura do formin. Você vai preencher conforme essa tabela, conforme esse formato, dia, mês e ano com 4 dígitos e a hora que abriu. Provável início do evento. Esse campo, ele não é permitido que ele fique em branco. Você tem que colocar a data provável do início do evento, provável início do evento. Como que você vai chegar a essa informação? Você tem que ter em mente qual o período de incubação dessa doença, ou qual foi a data que começaram a aparecer os sintomas que o produtor foi te chamar. Às vezes, o tempo entre o provável início e a data do recebimento da informação, ela passou mais de 20 dias. Aí tem que ver por que o produtor demorou tanto tempo para chamar, notificar o serviço veterinário oficial. O que é preconizado para o país é que o quanto mais rápido essas duas datas estejam, melhor está o comprometimento do produtor com o serviço veterinário oficial. Se ele teve o início do provável início do evento, dia 10, e ele avisou no mesmo dia 10, você tem uma capacidade de resposta melhor do que se o produtor teve o evento o animal começou a exacerbar sintomas no dia 10, ele só foi avisar você no dia 15. Então já perdemos uma janela epidemiológica interessante aí. Você vai colocar se a investigação foi encerrada neste formin ou não. No caso das doenças sindrômicas, que quando você tem a suspeita, após a investigação, que a suspeita é fundamentada, que ela precisa de melhores esclarecimentos, ela nunca vai ser encerrada. Contudo, no caso de o animal você recebeu a notificação de que o animal está babando, salivando, ou ele está salivando e claudicando, você chega na propriedade e chega a um diagnóstico de acidente ofídico. Então você pode, nesse caso, encerrar a investigação no próprio formulário inicial. Você vai colocar que a investigação foi encerrada e no diagnóstico conclusivo você coloca acidente ofídico. Bem como, se for um caso de salivação profusa, de cialorreia, o principal, ele ter feito lambedura de substância irritante, ele teve acesso a detergente, desinfetante, e esse desinfetante era corrosivo e causou irritação na cavidade oral desse animal. Então, nesse caso, você pode concluir a investigação epidemiológica no próprio formin. No item 7.4, motivo inicial para a investigação da ocorrência, se enquadrava em suspeita-alvo da vigilância sindrômica? A maioria dos casos vai ser sim. Após a investigação, a ocorrência se enquadrava, ou seja, o motivo da investigação, esse que você anotou no item 4.4, ele tinha achados os sintomas que te levavam a impressão de que era uma doença de controle oficial. Sim. Aí você marca no 7.4, sim. Após a investigação, ela ainda permanece? Se ela permanecer, você tem duas opções. Item 7.5.1 ou 7.5.2. Nesse caso, tem que preencher apenas um dos dois. Ou você leva para uma enfermidade sindrômica, e você não precisa dizer qual é ela. Tipo, você está suspeitando de um diferencial de raiva, botulismo. Você coloca nervosa. Agora, se você tiver certeza, se você tiver um indício forte, uma suspeita clínica provável de que é botulismo, por exemplo, você pode digitar aqui já direto botulismo. Lembrando que ou é o 7.5.1 ou 7.5.2. No caso de vesiculares, você vai marcar ou vesicular ou a doença sindrômica. No caso de uma doença do grupo das síndromes vesiculares, o que é preconizado é o seguinte: é uma doença confundível, você está entre febre aftosa ou estomatite, você vai marcar vesicular e pronto. Você não precisa perder a oportunidade de outras doenças, você marcando o complexo inteiro, coletando os materiais adequados, que a gente vai ter um momento poder falar quais são esses materiais. Aí você pode só marcar aqui. Caso você tenha suspeita, se a sua conduta clínica leva para uma varíola, por exemplo, que não tem grandes implicações sanitárias hoje, já teve mais importância, mas hoje não, você não precisa marcar vesicular, você já pode chegar direto no provável varíola ou no próprio conclusivo varíola. Mas é interessante que você coloque no provável como varíola e faça a colheita de material. Próximo item, que é o 7.6. Descrição dos principais achados e ocorrências. Nesse caso aqui, é o mais
importante, é o momento mais crítico do formin, porque é nele que você vai colocar os resultados da sua anamnese, entre os resultados da anamnese, envolvendo sinais clínicos, lesões, achados de necrópsia, caso você tenha feito, que te subsidiam para manter a conduta clínica da determinada doença ou da determinada síndrome que você tem. Nesse campo, não é interessante falar que eu fui na propriedade após a notificação da ocorrência. Não, esse momento foi lá no 4.4. Nesse campo aqui, é importante que você se restrinja aos resultados da anamnese, aos achados clínicos e aos achados macroscópicos quando você tenha feito a necrópsia, que embasem essa doença. Ou, caso você tenha tido uma conduta clínica, você ainda está com essa conduta clínica visto os achados clínicos, contudo, você achou lesões macroscópicas que não são características daquela doença, mas é importante que eles sejam colocados, porque é um achado. Todo achado é importante que seja colocado. Informações que não são sanitariamente importantes, que não são epidemiologicamente importantes, ou lesões de necrópsia que não são importantes, não precisam ser colocadas. Se o órgão estava normal, não precisa colocar informação sobre o órgão normal. É importante que você caracterize as lesões. No caso, no campo observações gerais, esse daqui é que te dá maior maleabilidade de informação. No campo observações gerais, ele está reservado para as interações. Todo mundo lembra da faculdade que a doença ela não vem sozinha, ela sempre ocorre pela tríade epidemiológica: hospedeiro, ambiente e o agente. Então, nesse caso, nas observações gerais, é que você vai colocar as interações que você acredita que ocorreram para chegar a essa notificação, para chegar a essa ocorrência sanitária. Lembrando bastante, frisando que não precisa colocar isso em cima, na parte de cima. A parte de cima é anamnese, sinais clínicos e achados de necrópsia. As interações do ambiente e possíveis manejos inadequados que levaram àquela situação são colocados no 7.6.2. Continuando, na página 2, é uma página bastante importante, que são onde você vai colocar aqui, a página é uma das mais importantes, porque é nela que você vai caracterizar a propriedade do indivíduo. Quais são as espécies animais e quais quantidades de animais existem nessa propriedade. Então, assim, nesse momento a gente vai caracterizar o rebanho do proprietário. Como as doenças, como nós estamos falando de vesiculares, as doenças principais vão estar envolvendo o bovino, o bubalino, o caprino e ovino. Quando o produtor tiver mais de uma espécie, você vai colocar todas. No formin, você vai cadastrar todas as espécies e todas as quantidades. No dia da inspeção, você vai colocar quantos machos tinham, quantas fêmeas, o total desta faixa etária para cada faixa etária. O serviço oficial, o Ministério da Agricultura, ele categorizou o rebanho bovino em 4 faixas etárias: menores de 12 meses, de 13 a 24, 25 a 36 e maiores de 36. Sanitariamente, para o programa de febre aftosa, essas são as categorias mais importantes. Então temos lá, no dia da inspeção, tantos machos, tantas fêmeas, o total dessa faixa etária, pelas faixas etárias e pelo sexo, preencher os totais. Alguns colegas esquecem de preencher a coluna total da faixa etária e a coluna total e a informação total do sexo. É importante que seja colocado. Então, no dia da inspeção eu tinha uma quantidade e no início da ocorrência, que geralmente ela é pretérita ao dia da visita. Então, no início da ocorrência, quantos animais existiam para cada faixa etária? Às vezes, entre o início da ocorrência e a notificação, pode ter ocorrido mortes. Então, essa informação ela tem que ser lançada nessa coluna, quantidade de animais no início da ocorrência. Com relação a casos é quando você tem a suspeita clínica envolvendo essa doença. Então você tem confirmação e provável. Você vai lançar, no caso da confirmação, é complicado na primeira visita você já ter uma confirmação. No caso, quando você fecha o quadro no próprio formin, você já tem a liberdade de preencher
a quantidade, o quantitativo de animal por faixa etária na coluna dos confirmados. No caso, quando você vai fazer uma coleta, quando vai exigir uma verificação posterior de mais informações, resultados laboratoriais, resultados de investigações complementares, então essas mortes e os enfermos são colocados nos prováveis e embaixo a linha de total. Mortos, você vai colocar quantos mortos, tem que ser o resultado da diferença entre o início da ocorrência e o total no dia da visita, caso exista diferença. Caso não tenha morrido nenhum animal, não vai ser colocado aqui. Abatidos sob inspeção, quando você designa esses animais para abate sanitário, destruídos e examinados. No caso de investigações de doenças vesiculares, onde a maioria das doenças não causam a morte imediata do animal, é interessante que sejam examinados. A quantidade de animais examinados no momento da visita inicial é um ponto de grande discussão entre vários técnicos com relação ao quantitativo de animais mínimo a ser examinado. Você chega na propriedade e tem 5 animais enfermos em uma faixa etária. A propriedade tem 50 animais. Você vai ficar só nos 5 que o produtor chegou, ou você vai avaliar mais alguns outros? No caso, a recomendação você tem espaço para fazer novas inspeções de mais animais? Faça. Tem tempo? Faça de mais inspeções. É interessante que aumente-se a quantidade de animais examinados, pois nós temos uma informação epidemiológica mais fiel sobre essa propriedade. Caso a doença esteja ocorrendo em mais de um animal da mesma faixa etária, você começa a examinar a maioria dos animais que serão examinados da mesma faixa etária. Se você tem uma conduta clínica, você tem animal enfermo de mais de uma faixa etária, você vai avaliar, vai começar a inspeção clínica pelos animais da mesma faixa etária, para ter uma informação mais fiel sobre isso. Quando a espécie animal for a principal da propriedade, você vai marcar, assinalar espécies principais. E qual é o destino das exportações, qual é o motivo dessa produção desse animal, por que ela é importante? Você tem esse espaço para preencher. Tem uma lista aqui de opções. Bubalinos, segue a mesma forma, caprinos, ovinos, suídeos, todos seguem a mesma dinâmica do lançamento das informações nessas colunas. Abaixo desse campo temos o 9, que é indicar as características predominantes da exploração pecuária. Você vai marcar quais as espécies e quais as características primordiais dessa propriedade. Continuando sobre o campo 9, que é para as características predominantes da exploração pecuária, nesse item é importante a gente caracterizar melhor aquelas espécies que foram assinaladas como as principais espécies. E a gente coloca também a parte onde são os animais enfermos. Às vezes o animal que está enfermo, ele não é da espécie principal. Então a regra é simples. Primeiro, as espécies principais. Vai fazer a caracterização da espécie principal. Após isso, a espécie que está enferma. Caso seja a mesma, já está caracterizado. No campo 10, medidas adotadas no estabelecimento pelo Serviço Veterinário Oficial. Caso você tenha fechado a ocorrência no próprio formin, essa medida não se aplica. Caso você vai continuar a investigação, aí você tem que ver qual a medida sanitária que foi adotada. Às vezes é interdição, às vezes é isolamento dos animais, limpeza e desinfecção, combate vetores, vacinação. Então, no caso de doenças vesiculares, não tem, independente das outras condutas, a interdição e isolamento dos animais é obrigatório. Limpeza e desinfecção tem uma parcela importante também nos vesiculares e só. No caso de raiva, no caso das nervosas, com foco em raiva, não é obrigatório a interdição, nem isolamento, nem infecção, mas a vacinação ela é indicada. O produtor vacina se achar conveniente, mas qual foi a conduta que você teve? Recomendar a vacinação. No caso, você pode, dependendo da enfermidade, dependendo da ocorrência sanitária, ter marcados 1,
ou mais de um campo. No caso de uma que precise de interditar, isolar e fazer desinfecção, você vai fazer as 3. No caso de doenças onde só eles precisam de uma recomendação, só uma recomendação, ou às vezes não se aplica. Com relação ao campo 11, provável origem, como está escrito aqui, você vai colocar também, dependendo da doença, dependendo da natureza da síndrome, ela vai ter tido contato com outros, ela tem um vínculo epidemiológico, ou não, ou ela foi originada na própria propriedade, veiculada por um resto de alimento, ou veiculada por um procedimento errôneo, um caminhão que pegou animais doentes e foi em sua propriedade, ou às vezes você não consegue identificar. Por isso é importante, esse item campo provável origem, ele está muito atrelado ao 7.6.2, que é as observações gerais, onde você vai caracterizar as interações entre o agente, o ambiente e o hospedeiro que levaram a deflagrar a ação, a ocorrência sanitária, não a ação, a ocorrência sanitária. Caso você não identifique nada que tenha sido atrelado, geralmente raiva é morcego hematófago, você não conseguiu pegar nenhuma espoliação, você não conseguiu pegar nada que indique que ele teve uma contaminação externa por raiva, aí você coloca não identificado. Ou você pode colocar também que a fonte foi o morcego hematófago, ou que a fonte foi o no caso de varíola, que a fonte de contaminação dos seus animais foi o ordenador da propriedade vizinha que veio num sistema de rodízio de mão de obra, ele foi fazer a ordenha dos seus animais. No caso de diferenciais de febre aftosa, por causa de cialorreia, o animal ele pode ter feito ingestão de agentes causticantes, intoxicação por planta tóxica, pode ser intoxicação por medicamentosa. No caso de botulismo, a origem, você viu que tem osteofagia, então você vai colocar que a ingestão de ossos. E assim existe uma gama de possibilidades para cada doença que estiver sendo investigada. Continuando no campo 12, que é o campo onde vocês vão ter mais trabalho pós-formin, porque é nele onde você vai te dar os indicativos, os indícios para novas investigações epidemiológicas. No campo 12 temos o estabelecimento utilizado para atividades de turismo. Você vai colocar, às vezes, foi uma contaminação iatrogênica por uma pessoa que fez um turismo, ele veio doente e acabou contaminando. Compartilha equipamentos ou instalações ou com outros estabelecimentos, o produtor empresta o curral. Então, a enfermidade pode não ter sido originada na propriedade, o animal do vizinho ou de onde ele veio, para utilizar as instalações, deixou a contaminação naquele ambiente, o animal da propriedade em questão fez a contaminação no curral, então a gente tem que fazer esse levantamento. Ele compartilha instalações com outros estabelecimentos? Quais os estabelecimentos que utilizaram as instalações no período de incubação ou no período que você vai caracterizar como incubação da doença? Tem doenças que demoram 3 dias, tem doenças que demoram 15 dias para exacerbar sinais clínicos. Então, você vai verificar, vai fazer um levantamento, um histórico retroagindo ao momento de apresentação de sinais clínicos naquele período onde há a incubação, onde há a contaminação e incubação, se essa propriedade ela for utilizada por outras propriedades. E quais são elas, para poder a gente fazer investigação também em todas essas propriedades. Porque a notificação original foi essa propriedade, mas a origem, o foco inicial pode não ter sido ela. Ele pode ser apenas um produtor um pouco mais instruído que fez a notificação na ADAPEC. Então, ele vai ser o caso inicial, mas ele não necessariamente é o foco origem. É o foco zero, é o caso zero. Houve ingresso de veículos que possam carregar o agente infeccioso. Os animais do estabelecimento participaram de eventos, pode ser, como nós, colegas, nós, veterinários do Serviço Oficial, sabemos, uma doença que o animal é acometido, está acometido, uma doença vesicular, por exemplo. E esse animal, no período de incubação, ele participou de um evento sanitário, um leilão, por exemplo, todos os animais do leilão serão investigados. Todos os animais de todas as propriedades deverão ser investigados. Então, é importante que essa informação seja colhida, não somente do sistema de GTA,
ele tem que ser colhida do produtor, do responsável pela propriedade. Às vezes ele fez um trânsito irregular, participou de um evento irregular e nós nunca conseguiríamos pegar essa informação no sistema de GTA. Alguém do estabelecimento com acesso a animais susceptíveis visitou outro estabelecimento nos últimos 30 dias? Houve, no caso da varíola, por um exemplo mais didático, no período que estava ocorrendo, o ordenhador da sua propriedade foi a outras, essas são possíveis, após o período de incubação, são possíveis focos secundários da doença. Teve visita, teve ingresso de pessoas, no caso o ordenhador de outras propriedades, isso tem que ser verificado. Onde a contaminação é por contato, por pessoas, essa informação é imprescindível que seja preenchida. Recebeu de visita de pessoas com acesso a animais susceptíveis ao estabelecimento? Há histórico de mudança na alimentação? Utiliza mão de obra de vizinhos? Esse aqui é o mais importante para a varíola. Estabelecimento utiliza aglomerações. E aí você olha todos. Proximidade de divisa de lixões é uma propriedade de risco, ela já tem que estar caracterizada no serviço veterinário. Alguém do estabelecimento com acesso susceptível visitou outro país nos últimos 30 dias? Há histórico de investigação de plantas tóxicas que levam a sinais clínicos semelhantes suspeita do foco investigado? Nesse caso, é importante que o campo 12 seja muito bem trabalhado. Às vezes você pergunta para o caseiro ou para o produtor de forma incisiva ou induzir ou de forma subliminar, dando a entender que ele fez um procedimento errado, ele vai omitir a informação. Então é interessante que você pergunte de forma indireta. Você faz uma pergunta indireta para saber se ele participou de leilão, se teve visita de pessoal. É final de ano, tem muita gente querendo vir na sua propriedade poder comprar suíno ou comprar aves, que são de outras propriedades que tiveram enfermidade. Então todas essas informações são importantes. E volto a frisar, o campo 12 é importante que seja bem trabalhado. Alguns colegas não dão importância para ele, mas esse procedimento não é o preconizado pela instituição. No campo 13, últimas vacinações. Lembrar que elas são as vacinações relacionadas à suspeita. Se você está suspeitando de raiva, não precisa falar sobre vacina de brucelose ou vermifugação. Se você está falando de febre aftosa, não precisa fazer o levantamento de vacinas de raiva. Esse campo é utilizado para vacinas relacionadas à sua suspeita clínica. 14. Principais medicamentos que possam influenciar nas manifestações clínicos ou resultados de teste. Esse aqui é importante. Por quê? Existem medicamentos que são imunossupressores, então é interessante que seja verificada a farmácia da fazenda, caso ela exista, ou perguntar ao produtor o que ele já administrou ao animal. Num caso de varíola, por exemplo, onde o principal método de diagnóstico é a colheita de crostas, se o produtor estiver aplicando há mais de 2 dias uma glicerina iodada, você nunca vai conseguir pegar o vírus na crosta. Com relação ao campo 15, trânsito de animais, seus produtos e subprodutos possivelmente relacionados com a suspeita do foco. Nesse caso aqui, também é um levantamento no sistema de GTA, se houve movimentações, e da mesma forma que o campo 12, ele tem que haver a informação espontânea por parte do produtor ou responsável dos animais. Às vezes ele fez um trânsito equivocado, um trânsito indevido, apenas de vizinhos, entre vizinhos, que possa ter levado à ocorrência, e esse trânsito não necessariamente foi feito com GTA. Portanto, é interessante que faça esse questionamento com os produtores. Com relação ao campo 16, nós temos, no caso de documento retificador, lembra no campo 3, lá na primeira linha do forminho, tem lá se o documento é retificador ou não. Caso ele tenha marcado como documento retificador, no campo 16, que é esse aqui, você vai assinalar qual é a data da retificação, quando você percebeu o preenchimento incorreto, e vai descrever quais são os números referentes ao campo da ocorrência que foi colocada equivocada e a justificativa da alteração. Por que você está alterando aquele item? No campo 17, você vai responder se houve colheita ou não no atendimento inicial. Caso no momento inicial tenha sido feita colheita, marca sim.
E obrigatoriamente tem que ser feito o Formilab e o formulário da síndrome que você estiver mexendo, no caso aqui, FormSV. Caso não tenha havido colheitas, marca-se a quadrícula não e pronto. Com relação a os formulários, marcado sim, o FormSN, ele tem o número de FormSN. No caso do FormAIE, você vai ter que colocar quantos animais tinham FormAIE. Tipo, o animal, você vai fazer um saneamento na propriedade. Né? Na visita, você decide pelo saneamento. Na propriedade tem 15 animais. Tem 15 formulários. Às vezes, todos pode ocorrer de... Esse campo é para... Esse campo, ele é para prevenir problemas. Caso você tenha feito 15 colheitas e chegou apenas 14 formulários no laboratório, ele vai olhar nesse campo quantos animais foram colhidos. Ele sabe que são 15, chegou 14 formulários, tem um faltando. Para ele, na mesma forma, todos os formulários referentes a equinos têm essa necessidade de preencher com a quantidade total. No campo 19, já terminando o Form-In, tem a identificação, seu nome, número do seu CRMV, seu CPF, município de lotação, matrícula, e-mail para contato, telefone fixo celular e assinatura. Bom, pessoal, nesse caso, a gente está terminando o preenchimento do Form-In. Muito obrigado pela atenção de vocês por enquanto. Vale ressaltar que o telefone para contato é o 3218-2272 e o e-mail para contato é o nep.odapec@gmail.com. Qualquer dúvida com relação ao preenchimento, estamos aqui para tentar saná-lo da melhor forma possível. Muito obrigado a todos.